poder defende os seus. A sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos seus perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Aleluia! Oh glória! Deus abençoe a tua vida, meu amado. Deus abençoe a tua vida, minha amada. A palavra ficará. Sabemos com certeza. Castelo Forte, IP Alfa, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Castelo forte é o nosso Deus, forte é o nosso Deus. Belíssima mensagem de louvor ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus. Meus queridos, minhas queridas irmãs, você está em sintonia com o programa Missionário Vida com Deus, na apresentação deste que vos fala, Reverendo Davi Elias. É um prazer poder estar com todos vocês neste dado momento, através dessa linda e maravilhosa programação. Continue conosco, a palavra de Deus vai ser pregada, vou dar continuidade ao assunto que começamos no programa anterior, falando de Atos dos Apóstolos. Eu falei do capítulo 1, versículo 1 a 9, e vou dar sequência falando do versículo 10 até o versículo de número 26, e vou estar abordando o segundo advento, o cenáculo, o sucessor de Judas Iscariotes. Vamos estar abordando esses assuntos na programação de hoje. O programa Missionário Vida com Deus já está no ar. Você ouviu aí com IP Alfa esta linda mensagem de louvor ao Senhor,
Castelo Forte é o nosso Deus. Lembrando que o programa Missionário Vida com Deus é um órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. O Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida tem os cursos para formação de obreiros, missões, capelania cristã, básico, médio, bacharelado em teologia. Também temos curso de escatologia. Você poderá optar por fazer apenas o curso de escatologia. É um livro com mais de 200 páginas, profundidade bíblica e teológica com qualidade. Curso de tipologia bíblica. Temos o curso também de ministério cristão e pastoral, liderança cristã, a vida do apóstolo Paulo e a obra missionária que ele executou, e muitos outros cursos que você poderá adquirir pelo Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Visite o nosso site aí, www.ibtv2.webnode.com. Eu disse www.ibtv2.webnode.com. Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. E você poderá também entrar em horário comercial em contato conosco através do código de área 13 99 620 6938. Eu disse código de área 13 99 620 6938. Programa Missionário Vida com Deus à sua inteira disposição. Entre em contato, conheça os nossos cursos e aproveite para fazer um dos melhores cursos de teologia deste nosso Brasil. Foi na cruz. Isaías 53. Ouça essa música. Não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou
Este é o ofício do mediador. O ofício do mediador, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. IP Alfa louvando, adorando ao Senhor no programa missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Foi na cruz. É o que Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Oh, bendita cruz. Jesus não fugiu da cruz. Ele foi para a cruz para libertar a mim, para libertar a você, para nos salvar e nos garantir um nome escrito no livro da eternidade. Adore a Deus. Adore a Deus. Glorifique o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo neste momento. Digno ao Senhor de receber toda a honra, louvor e glória. Se alegra, meu irmão, se alegra, minha irmã, como diz o Salmo 95, verso 6. Ó, vinde, adoremos, nos prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Deus nos criou para louvor da sua glória, nos criou para louvor da sua glória. Adore a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas em tua vida, como diz o Salmo de número 105, verso de número 2, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Olha que coisa linda, nada além do sangue, na voz de IP Alfa, Igreja Presbiteriana Alphaville. Que coisa linda. Oh, aleluia. Quem nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É o programa missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. leva-me além, a todas as alturas, onde
Nada além do sangue de Jesus. que nos faz brancos como a neve, aceitos como Amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. tua cruz, mostra tua graça, Fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. é o programa Missionário Vida com Deus. Aqui na apresentação desse que vos fala, Reverendo Davi Elias Domingos, reitor do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Brancos como a neve, aceitos como Diletos radiovintes e internautas, Deus tem uma bênção em especial para as vossas vidas. Creiam, nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue. que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, nada além do sangue. Que nos Momento de louvor no programa missionário Vida com Deus. Daqui a pouco vou ministrar a palavra de Deus, abordando o segundo advento, o cenáculo e também o sucessor de Judas o Iscariotes. Nada além do sangue. Oh, linda mensagem de louvor ao Senhor com IP Alfa no programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. E você pode conhecer nosso trabalho, nosso site www.ibtv2.webnode.com. Conheça o nosso trabalho aí e você vai enriquecer-se no conhecimento bíblico e no conhecimento teológico e crescer na graça e no conhecimento. Tal qual Pedro afirma em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que belíssima mensagem de louvor a Deus, Filho de Deus. Agora é o projeto Sola, louvando ao Senhor, adorando a Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter.
Jesus garantiu que volta para arrebatar uma igreja lavada, uma igreja remida no seu precioso sangue, conforme a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Filho de Deus é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Jesus Cristo é o seu nome. Que brilha na escuridão e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna. Momento de louvor, meu irmão, momento de adoração, momento de adorar ao Senhor. Salmo 95, verso 6. Ó, vinde, adoremos, nos prostremos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Cordeiro de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, você que está me ouvindo através da emissora radiofônica e você através da internet, entenda, Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Tira o pecado. É bom louvar, é bom adorar ao Senhor. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Glorifique a Deus, magnifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Ele é digno, Ele é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória. A Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Esse é o programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Lembrando que você pode fazer o seu curso de teologia conosco pelo Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, no sistema EAD, ensino à distância, com aula através do Google Meet e muitas vezes também da plataforma Zoom. Nós estamos ministrando aula e alunos neste Brasil e fora do Brasil estão assistindo às nossas aulas, recebendo os nossos livros e estudando com o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, e você também poderá ser um dos nossos alunos e investir em conhecimento, crescer na graça, crescer no conhecimento, conforme a palavra de Deus em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos revela. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro ainda chega ao ponto de dizer na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É muito importante o preparo bíblico, é muito importante o preparo teológico, porque conhecimento, meu amigo,
Conhecimento, minha amiga, não ocupa espaço. Quanto mais conhecimento você adquirir, muito mais capacidade você terá. Quem lê sabe mais, está melhor preparado, articula melhor as palavras e tem mais condições nesta vida, neste mundo competitivo. Então venha estudar com o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Faça esse investimento na sua vida. Nós temos curso para missões. Esse curso de missões compreende missões no Antigo e no Novo Testamento. Quem são os pais das missões modernas, as missões moravianas e o marco que ela deixou aí na história do cristianismo, a janela 1040, que ainda é o maior desafio missionário da atualidade. Também temos curso de formação de obreiros. Este curso compreende 5 importantes livros: Ministério do Diácono, Ministério do Presbítero, Ministério do Evangelista, Ministério do Pastor e Pregue em Português. Também temos o curso de Capelania Cristã, que envolve capelania escolar, capelania hospitalar, prisional, ambiental. Curso básico em teologia, só com o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida você faz um curso básico de teologia em apenas um ano. São 2 módulos com 12 disciplinas. E você terminando o básico, desejando fazer o médio em bacharel, você também poderá fazer tanto o médio como o bacharelado em teologia. E os cursos específicos, caso queira fazer somente escatologia, tipologia, liderança cristã, ministério cristão e pastoral, vida e obra do apóstolo Paulo no campo de trabalho, você poderá fazer esse investimento na sua vida. Aproveite a oportunidade que lhe é outorgada, porque este é o momento que Deus está preparando para você investir em conhecimento, crescer na graça e crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora é importante você ficar firme na fé. Os dias são maus, os momentos são difíceis, você pode perder tudo, mas não perca a tua fé em Deus. Se a fé tiver que parar, ela abre o telhado, como em Marcos capítulo 2, e o milagre acontece. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, prova de fatos que se esperam. E no versículo 6 diz: de fato sem fé é impossível agradar-lhe, porquanto é importante que aquele que se aproxima, que se achega a Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus não tem prazer naquele que retrocede e volta para trás. Não, Ele não nos chamou para retroceder, Ele não nos chamou para voltar para trás, Ele nos chamou para avançar, sempre avançar, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, nos revela o apóstolo Paulo. Aí você pergunta, mas por que você fala apóstolo Paulo? Porque para mim Paulo, ele é o escritor também da epístola aos Hebreus. Me diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à mão direita do trono de Deus. Perca tudo, mas não perca a tua fé em Deus. Não coloque seus olhos nas lutas, nos problemas, nas dificuldades, mas continue olhando para Jesus, continue olhando para o autor e consumador da fé, porque em Hebreus capítulo 10, versículo 38, agora o justo viverá da fé, mas se ele voltar atrás, não agradará a minha alma, ou seja, a minha alma não tem prazer nele. Então, mantenha a tua fé. Faça como Abraão, lá em Gênesis 22, versículo de número 5, quando virou para os moços e disse: ficai-vos aqui, eu e o mancebo, iremos ali, e após havermos adorado, tornaremos para junto de vós. Observe o plural, tornaremos. Tanto Abraão como Isaque, tornaremos. Isso fé, fé aplicada. Fé no poder da palavra do Senhor.
fé nas promessas do Senhor. Então tenha firmeza. Vamos ouvir essa belíssima mensagem de louvor ao Senhor e daqui a pouco eu adentrarei na ministração da palavra de Deus para o teu coração. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Em quem está firmada a tua fé, meu amigo, minha amiga, dileto rádio ouvinte e internauta? Tem que estar firmada no Senhor. Nele posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oh, aleluia! Nossa fé está firmada no Senhor. Nele, por Ele, para Ele, sempre nele. Graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados No Senhor, estão firmados no Senhor. minha fé E o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oh, aleluia! Programa Missionário Vida com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Firmeza na fé, meu irmão, minha irmã. Firmeza na fé é fundamentalmente importante. Firmeza na fé. Perca tudo, mas não perca a tua fé em Deus. Isto é muito importante. Perca tudo, mas não perca a tua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Palavra de Deus, na continuação do estudo que comecei no programa anterior, falando sobre os Atos dos Apóstolos, eu trouxe aqui um relato sobre Lucas, sobre Teófilo, o que declarou Orígenes, Jerônimo, e também que Lucas, segundo a tradição, ele foi enforcado em uma oliveira nos seus 84 anos de idade, mas não negou a sua fé em Jesus Cristo. E que em 3 passagens da Bíblia Sagrada é mencionado por Paulo sobre Lucas, que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz: só Lucas
está comigo. É muito triste quando um companheiro de ministério, uma companheira de ministério, abandona o companheiro só no campo de trabalho. Mas o apóstolo Paulo ele teve a colaboração de Lucas, e não somente de Lucas e tantos outros que cooperaram com ele na obra missionária. Também ele comenta sobre Lucas em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 14, tratando de médico amado. E também na epístola de Filemão, versículo 24, quando ele traz a bênção final, ele menciona Marcos, aqui é João Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, e trata eles como meus cooperadores. Cooperador é aquele que opera em conjunto, e Lucas era um colaborador também do ministério do apóstolo Paulo. Nós observamos que Lucas ele é o escritor do evangelho que traz seu nome Lucas e também do Atos dos Apóstolos. Tensionava escrever um terceiro livro, mas foi abruptamente cancelado. Segundo a tradição, o livro rolo, papiro, já não tinha mais como ele registrar nada. Então observe que mais de um quarto do Novo Testamento ele é escrito por Lucas. 27% de todo o Novo Testamento, Lucas ele tem essa participação, porque o Espírito Santo usou Lucas e deu a ele esta habilidade para fazer esse trabalho de pesquisa investigativa. Observando agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 11, vai falar sobre o segundo advento. Eu quero que você entenda que é uma promessa bíblica. A Bíblia fala da vinda de Jesus 1845 vezes. Da volta de Jesus só no Novo Testamento 318 vezes. 1 Tessalonicenses fala do dia do Senhor. 2 Tessalonicenses fala da volta do Senhor. E aqui diz no versículo 10: E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco. Observe, meu irmão, observe, minha irmã, que estas declarações são importantes, porque afirmam a sua ascensão atual presenciada por testemunhas oculares. Como haviam os soldados romanos sido colocados junto à sepultura de Jesus, porque informaram que os discípulos testemunharam de que Jesus falou que no terceiro dia ressuscitaria. Então os governantes pensaram que seria sequestrado o corpo de Jesus para garantir que ele havia sido ressuscitado. Mas a Bíblia Sagrada, ela não mente. Jesus, ele não mente. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu tenho poder de dar a minha vida e poder de tornar a tomá-la. E a Bíblia Sagrada diz: derrubar esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. E os discípulos pensaram que era o templo. E disseram: mas nossos pais levaram 46 anos para reconstruir esse templo. E tu vai derrubá-lo em 3 dias ou levantar? Só que Jesus falava do seu corpo físico. E ele fez até uma alusão ao profeta Jonas, dizendo: assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem no seio da terra. Mas no terceiro dia ressuscitarei. E o apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20, ele garantiu, conforme está escrito: ora o Deus de paz, que pelo sangue da eterna aliança tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Então observe, meu querido, observe, minha querida, que as palavras do Senhor, elas não caem por terra.
E nós vemos que estas declarações são importantes porque afirmam sua ascensão atual presenciada por testemunhas oculares. Jesus está dando as últimas instruções a seus discípulos e ele começa a subir, a subir. E os discípulos, e não só tinham os discípulos, tinham as mulheres ali também, eles estavam ouvindo as últimas instruções de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6 em diante, ele diz que apareceu a mais de 500 irmãos, depois apareceu a Tiago. Tiago era irmão do Senhor Jesus. E Tiago só veio se converter após a ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Judas, que não é o Iscariotes, é o meio-irmão de Jesus só por parte de mãe, da Maria. Porque Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. José era padrasto de Jesus e o ensinou dentro das leis do Antigo Testamento. Jesus foi obediente também a seu padrasto e a sua mãe. Mas Jesus, ele era conhecedor da lei, mas ele ficou na posição de submissão, de servo, de filho obediente. E Lucas, ele faz menção que aos 12 anos Jesus está na sinagoga ensinando os doutores da lei, e os doutores da lei estão admirados da sabedoria do menino Jesus, porque Jesus veio com essa finalidade, trazer o reino de Deus aos seres humanos. E Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. E a Bíblia Sagrada diz: eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Veja que esses 2 homens eram, na realidade, anjos que desceu do céu. Anjos que desceu do céu. Tal qual o anjo enviado por Deus para remover a pedra do sepulcro. E os soldados saíram correndo e disparados com medo. Ficaram admirados. Jesus ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não cai por terra. Jesus declarou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. E observe que esses 2 anjos desceram para reafirmar aos discípulos e às mulheres as palavras que Jesus já havia dito, conforme está em João capítulo 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não for, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que coisa linda. E o versículo 11 diz: os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha a pergunta dos anjos àqueles homens e mulheres. Eles estavam recebendo as últimas instruções do Senhor Jesus Cristo e de repente começou a flutuar, a subir, a vencer a barreira. Começou a subir. Jesus começou a subir. E eles continuaram olhando para Jesus, eles não tiraram os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus e coloca na impossibilidade, você semeia no teu coração dúvida, receio, falta de fé. Quando você tira os teus olhos de Jesus e coloca os teus olhos nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, você semeia para dentro do teu coração incredulidade, receio, dúvida, falta de fé. Olha que o Salmo 34, verso 10 diz que os filhos dos leões sofrem e passam fome, mas os que confiam no Senhor de nada têm falta. Meu querido irmão, minha querida irmã, dileto rádio ouvinte e internauta, confia em Deus, confia no Senhor, deposita no Senhor a sua confiança, descansa nele. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o apóstolo Paulo diz que todo joelho se dobrará
e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então observe, não significa que somente varões estavam presentes, mas sim, era um termo comum que se usava tanto para homens como para mulheres. E veja que eles disseram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu. Foi recebido em cima no céu. Há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Os anjos desceram para afirmar a seus discípulos e às mulheres que ali estavam que Jesus ele há de retornar para arrebatar uma igreja lavada e remida no precioso sangue dele. Estamos em 2021. Meu irmão, minha irmã, mais de 2000 anos já se passaram. Estamos em 2021. Observe que a palavra de Deus ela não cai por terra. Jesus já veio individualmente para muitos que já estavam preparados e já foram para o paraíso. Daqui a pouco vem coletivamente para toda a igreja. Compreenda que refere-se ao mesmo corpo humano com as marcas dos pregos em suas mãos e pés. E eu já falei na exposição da aula passada que mão para o judeu começa aqui no pulso. No pulso. Há alguns ensinamentos que diz que o cravo entrou no meio da mão. Não. Isso é ensinamento romanista. Mas a mão é aqui no pulso. Os cravos entraram aqui na juntura. Pulso com a mão. Já faz parte da mão. E veja bem que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. E a Bíblia fala que ressuscitou com o corpo que ele foi levado para o madeiro. Até porque ele disse a Tomé: toque aqui, Tomé. Veja que sou eu mesmo. Então veja, meu querido, veja, minha querida. Refere-se ao mesmo corpo humano com as marcas dos pregos em suas mãos e pés. E diz eles que há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E aqui refere-se ao mesmo lugar, que é o Monte das Oliveiras. Veja que a volta do Senhor Jesus será precedida em duas fases. Primeiro, invisível ao mundo. Segundo, visível ao mundo. Primeiro, somente para a igreja que o está aguardando, que o está esperando. Depois virá com toda a igreja, conforme Judas, versículo 14, nos afirma, dizendo: e destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares, a palavra miríades, milhares, milhares e milhares de seus santos. Por isso que é importante, meu querido, é importante, minha querida, estarmos preparados, conforme Mateus 24, versículo 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Só que quando o Senhor Jesus citou Mateus 24, 36, escrito por Mateus, ele estava em forma humana. Como Deus, ele sabe o dia e a hora exata de vir arrebatar a sua igreja. Os anjos não sabem, eu não sei, você não sabe. Quem tentou marcar data para a volta do Senhor Jesus Cristo, quebraram a cara, porque não está exemplificado, não está exposto na Bíblia, mas nós podemos ver os sinais que antecedem a volta do Senhor. Estamos vendo aí guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilências, já desde aquela época apostólica. Isso vem acontecendo, são sinais que também valem para os dias atuais. E aqui nós observamos agora a orientação sobre o cenáculo. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Voltaram para Jerusalém
porque eles estavam no Monte das Oliveiras. E Zacarias capítulo 14 diz que o Senhor, na sua segunda vinda, com todos os seus santos, descerá sobre o Monte das Oliveiras, colocará o seu pé ali, criará uma fenda enorme, dará proteção à nação de Israel, quando estará ali sendo acossada para ser destruída pelo adversário. Jesus vem, acorrenta a besta, o falso profeta, já lança no lago de fogo e enxofre, aprisiona Satanás, estabelece o julgamento das nações, Israel e demais nações, e implanta o milênio na terra. Então veja bem, então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, e representa, como disse, o lugar da sua ascensão, que também será o lugar da sua descida, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, representa um pouco mais de 1 quilômetro. Observe, quase meia milha. Eles voltaram. E entrando, subiram ao cenáculo. Provavelmente, irmãos, o cenáculo aqui, a mesma habitação onde eles comeram a Páscoa com Jesus Cristo. Provavelmente. E nós temos essa citação aqui em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 12. Então, eu estou declarando, conforme a minha homilia, provavelmente. Veja que, então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. Lucas 22, versículo 12. Ele mostrará, aí fazei os preparativos. Então veja que onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Esse Judas, irmão de Tiago. Porque os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos. Mateus 13, 55 e 56 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria? E não se chamam seus irmãos José, Simão, Tiago e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? E a Bíblia diz: escandalizavam-se nele. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 15, estarei procedendo à leitura, porque é bom lermos a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 6 em diante. O apóstolo Paulo, tratando sobre a ressurreição de Jesus, ele diz da seguinte maneira: depois, vou começar no versículo 5, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Versículo 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Isso nos dias do apóstolo Paulo. Depois foi visto por Tiago. Observe que em momento nenhum Tiago é mencionado como apóstolo. Mas poderia ser, porque ele era meio-irmão do Senhor Jesus. Via os milagres, mas ficava em cima do muro. E depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E a palavra apóstolos aqui são os enviados. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. No caso, Paulo, falando que Jesus apareceu a ele. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã,
que o apóstolo Paulo ele faz menção da conversão aqui de Tiago, que escreveu a epístola que traz o nome dele. E também do Judas, meio irmão de Jesus, que não tem nada a ver com Judas Iscariotes, porque aquele já tinha sido, ele mesmo se levou para se enforcar. Ele havia traído o sangue inocente, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, José foi vendido por ismaelitas por 20 moedas, Jesus por 30 moedas, preço pago por um resgate. Aí Judas jogou lá as moedas, tentou desfazer o que ele fez, ele não estava arrependido, era um remorso. Porque se ele tivesse se arrependido, seria como Pedro, seria restaurado. Mas era apenas um remorso. Aí ele procurou o caminho do suicídio. E o caminho do suicídio não é o caminho correto. Não, de maneira nenhuma. O caminho do suicídio não é o caminho correto. E ele procurou uma árvore no alto de um despenhadeiro e foi se enforcar. E conta-nos o relato bíblico que quebrou-se o galho e ele precipitou-se despenhadeiro abaixo. Então não sabe se morreu enforcado ou se morreu arrebentado nas pedras, porque o local que ele procurou para se enforcar era um local inadequado. Mas o suicídio não é o caminho. O caminho é entregar a vida para Jesus e reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então observe que a Bíblia Sagrada nos revela que este Judas também se chama Lebeu e Tadeu. Veja que o Evangelho de Mateus 10, versículo 3, também fala do Lebeu, fala do Tadeu. Agora veja, meu querido, veja, minha querida, que esse Judas aqui, embora a Bíblia trata de muitos outros Judas, né? E o Judas que se converteu era meio irmão do Senhor Jesus Cristo. O texto ora em baila, que é Mateus 10. Deixa eu abrir aqui. Mateus 10, versículo de número... Mateus 10, versículo de número 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. E também nós temos outra referência a Judas, que está em Marcos. Esse não é o Judas Iscariotes, eu volto a dizer. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 18. Olha o que Marcos está dizendo aqui. Marcos, capítulo 3, deixa eu voltar aqui, versículo 18, que diz: e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé. Tomé é aquele que falou: só creio se eu colocar minha mão no lado dele. E a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu. Então veja bem aqui que aqui é a eleição dos 12. Aqui é a eleição dos 12. Eu volto a dizer que o Tiago, meu irmão de Jesus, se converteu depois que viu Jesus ressuscitado. Mas ele não foi colocado dentro do grupo dos apóstolos. É diferente. Então veja bem que o texto aqui ele é muito claro. Só que a Bíblia diz no versículo 14: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Como é bom orar. Como é bom, ainda mais nesse período, irmão, de pandemia. Há muitas pessoas que ao invés de ir para a igreja, orar, buscar a Deus, invocar o nome do Senhor Jesus, estão entrincheirados, estão com medo. Nós precisamos nos precaver, é claro. Utilizar máscara, álcool em gel, manter o distanciamento. Mas é importante estar no culto, é importante estar na igreja. Igreja é essencial, porque é na igreja que você recebe uma palavra de Deus. É na igreja que você participa do louvor e da adoração coletivamente.
na manifestação do poder de Deus é na igreja. É importante estar na igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, que é deixar de congregar. Meu irmão, nós precisamos ter compromisso. Tem pessoas que falam, não, hashtag fique dentro de casa por causa do Covid. Mas eles vão para a fila de lotérica, fila de banco, para os mercados, farmácias, vão passear por aí afora, sem falar aqueles que aglomeram em praias. A igreja, ela tem aferidor de temperatura, tem álcool em gel espalhados, para a pessoa poder utilizar. Diácono não deixa ninguém entrar no culto na igreja sem primeiro aferir a temperatura, sem primeiro usar o álcool em gel, e sem o uso da máscara também não fica dentro da igreja. A igreja é um local seguro e ainda mantém distanciamento. Senta-se na mesma fileira de banco ou poltrona, no caso nosso é poltronas, a família. Famílias sentam junto, porque convive na mesma casa, anda no mesmo carro. Então não é correto na igreja separar a família, separar o casal, separar os pais e seus filhos, não é correto. Eles estão na mesma casa. Agora, quando não há famílias, então a pessoa senta no banco separado. Aí duas poltronas, ninguém senta e o outro senta na outra ponta. É assim que funciona. Então observe, irmão, esse negócio de ficar dentro de casa e não cultuar, é isso que Satanás quer. Nem todos têm habilidade com a internet. Nem todos param para assistir um programa de internet, de um culto de internet. Haja vista, quando eu realizo as lives, eu vejo que há pessoas que entram e saem, eles não perseveram. As pessoas ficam caçando o que assistir através do computador. Mas é importante estar na igreja, é importante estar nos cultos, é importante ouvir a ministração da palavra de Deus. Então observe que nós vimos aqui algumas pessoas também com o nome de Tiago e Judas, que esses aqui são os apóstolos que Jesus escolheu também para compor seu ministério. Mas a Bíblia diz que todos estes perseveravam unânimes em orações e súplicas. Meu irmão, se essa situação de Covid fosse há uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, Deus já tinha entrado com providência, porque o povo tinha prazer de orar. O povo tinha prazer de orar, de estar na igreja, de jejuar, de consagrar a vida. Infelizmente, com o avanço tecnológico, o povo, a sua maioria, ficou preguiçosos. Nem a Bíblia mais leem, não carregam nem mais a Bíblia para o culto. Que situação! Não carregam nem mais a Bíblia para o culto. Ah, mas a Bíblia está no celular, mas também cai mensagem do WhatsApp, do Facebook, de Twitter, de Instagram, e ele se distrai. E se perder o celular ou for roubado? Vai ficar sem a Bíblia. E também perde a habilidade com a Bíblia. Quem não lê Bíblia perde a habilidade de encontrar os textos da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia diz que eles perseveravam. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Salmo 145, verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Isso é muito sério. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Oração. Jesus foi exemplo de oração. Lucas, ele epigrafa pelo menos 25
sessões dentro do livro de Lucas e de Atos dos Apóstolos da vida de oração de Jesus. Exemplo de oração. Exemplo de oração. Das 35 parábolas que tem nos evangelhos, 19 está só no evangelho de Lucas. Olha que coisa interessante. Pois 1/4 do Novo Testamento foi escrito por Lucas, que é o evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Quando eu digo que a epístola aos Hebreus ela é do apóstolo Paulo, porque está em Hebreus capítulo 13, versículo 20, uma citação paulina. As pessoas não observam isso, nem os pais da igreja quis observar isso. Os articulistas também não querem se interessar em observar isso. Mas diz aqui, em Hebreus 13, versículo 23, sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vieram depressa, vos verei. Alguém diz, mas o idioma é diferente, o estilo grego clássico é diferente. Vale lembrar que Paulo utilizou-se de amanuenses para escrever também as suas epístolas. E nem por isso deixou de ser de Paulo. Como epístola aos Romanos, eu, Tércio, que esta epístola escrevi, Paulo utilizou Tércio como o seu secretário. Quem garante que ele não tenha utilizado Lucas aqui? Porque Lucas, só Lucas está comigo. E Lucas ele tinha habilidade na escrita. Lucas ele tinha formação, tinha cultura. Lucas falava fluentemente o grego. Lucas falava fluentemente o grego. Lucas não tinha muito domínio do hebraico, mas fluentemente falava o grego. Já que o Hebreus é uma epístola com linguajar erudito grego, quem garante que Paulo não ditava para ele e ele registrava dentro do seu linguajar erudito? Então, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, Paulo ele é autor de 14 epístolas. Paulo ele é autor de 14 epístolas. Lucas ele escreveu o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, mais de um quarto no Novo Testamento é de Lucas, 27%. E corroborando com 14 epístolas de Paulo, meu Deus, a coisa ficou boa por demais. E veja que todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E aqui expõe a maneira como se conduziram esta reunião, orando e suplicando, já naqueles dias, nos dias em que Jesus acabara de ser assunto ao céu, para cumprir a promessa do Pai e enviar o Espírito Santo. Porque Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E observe que também estavam as mulheres, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. E aqui tem que ver com as mulheres que seguiram a Cristo desde a Galileia. Seguiram a Cristo desde a Galileia. E aqui, meu irmão, é a última vez que se fala sobre a Maria, mãe de Jesus. Sim. A partir daqui, Maria, mãe de Jesus, saiu de cena. Por isso que essa ideia romanista, que ainda quer manter Maria como virgem, irmão, irmã, quando ela ficou grávida, o Senhor Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Quando ela estava grávida, aguardando o Senhor Jesus Cristo, quando Jesus nasceu, ela já ali perdeu a sua virgindade. Um nascimento. Mas ele fala, não, o nascimento foi totalmente um nascimento divino e ela não perdeu a sua virgindade. Irmão, não há sentido nisto. E depois do seu resguardo, ela foi ter vida de mulher casada com José. E teve 4 filhos homens, que eu já falei, José, Simão, Tiago e Judas. E pelo menos 3 irmãs. É que o nome de mulheres não era relacionado pelos judeus. Pelo menos 3 irmãs. E todas as suas irmãs
E não estão entre nós todas é plural. E a Bíblia dizia: escandalizavam-se nele, basta ler a Bíblia. Mateus 13, 55 e 56. A Igreja Católica, ela quer dizer que é primo, não tem nada a ver, é diferente a colocação, é muito diferente. Agora veja bem, que o texto sagrado nos revela aqui em Mateus 27, versículo de número versículo 55 e 56. Mateus 27, 55 e 56. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha que coisa interessante. Essa Maria, mãe de Tiago e de José, é a Maria, mãe de Jesus. Porque ela teve 4 irmãos, e quando fala é a mãe dos filhos de Zebedeu, ali fala da mãe do João, e também do Tiago. O Tiago, que morreu em Atos capítulo 12, ao fio da espada de Herodes. E o João, que escreveu o evangelho que traz o nome dele, as 3 epístolas, a primeira, segunda e terceira epístola de João, e recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Esse João morreu com pouco mais de 100 anos de idade. Esse João é aquele que Pedro, quando o Senhor Jesus tratou da restauração de Pedro: tu me ama, eu te amo, Senhor. Tu me ama, eu te amo, Senhor. Tu me ama, tu sabes todas as coisas. Apacenta das minhas ovelhas. Vens? Quando tu era mais moço, tu te cingias a ti mesmo. Quando fores velho, outro te cingirá e te mandará ir para onde não queres ir. Aí Pedro olhou para trás e viu João. E perguntou para Jesus: e deste, o que será dele? Jesus disse para a pessoa: eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Vem tu e segue-me. Falando o estilo de morte com que Pedro haveria de glorificar a Deus. E Pedro, quando foi para ser crucificado, ele falou: não, eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu mestre. E ele escolheu ser crucificado de cabeça para baixo. E diz a tradição que ainda fizeram uma fogueira embaixo da cabeça de Pedro. Mas o João não. O João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente. O João, quando entrou naquele tacho de óleo fervente, é como se estivesse mergulhando dentro de uma piscina de água fria. Do jeito que entrou, saiu sem nenhuma lesão. João foi exilado para a ilha chamada Patmos. Mas não foi o domiciliano que jogou ele lá. A Bíblia fala que por causa do testemunho e da palavra de Deus. João era enfático, o testemunho da palavra de Deus. Olha que riqueza, irmãos, é o Novo Testamento. Olha, 1/4 do Novo Testamento escrito por Lucas, que é Lucas e Atos dos Apóstolos. Depois vem Paulo com 14 epístolas. Aí vem João. João escreveu 5 livros. Evangelho segundo João, as 3 epístolas que traz o nome dele e o livro de Apocalipse que ele recebeu como revelação. Depois o Tiago, meio-irmão de Jesus, escreveu uma epístola que traz o nome dele, Tiago. E o Judas também escreveu uma epístola que traz o nome dele, Judas, que não é os Iscariotes. Aí depois nós temos o Marcos, que era João Marcos, sobrinho de Barnabé, filho de Maria, que não era Maria, mãe de Jesus. E o Levi, que ficava na alfandegaria, que recebeu o nome de Mateus. Mas veja a beleza do Novo Testamento, a riqueza. E a Bíblia diz: estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Você tem que servir a Jesus com alegria. Você tem que servir Jesus com prazer. Você tem que ter gosto em servir a Jesus.
Não pode servir a Jesus de qualquer maneira. Tem que ter gosto, prazer em servir a Jesus. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. Essa Maria agora que é mencionada aqui é a mãe do Senhor Jesus e a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe do Tiago, que morreu em Atos capítulo 12, e a mãe de João, que não é o João Batista, é João o Evangelista. Então nós observamos aqui, a Bíblia fala, e com seus irmãos, os irmãos de Jesus, que se converteram, estavam numa reunião de oração. Reunião de oração. Sabe o que é isso, irmão? Oração. Tem muita gente que não ora mais. Tem muita gente que só dá bom dia, boa tarde e boa noite, Jesus. Que não suporta mais ficar 30 minutos de joelho. É importante orar. É importante buscar a presença de Deus. É importante buscar a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. É muito importante, irmão. É muito importante, irmão, buscar a presença de Deus em oração. Esse é o programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. E o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida tem os seus cursos para formação de obreiros, missões, capelania cristã, básico, médio e bacharelado em teologia. Sola Escritura, meu irmão, somente a Escritura. Somente a Escritura. Solos Cristos, somente Cristo. Sola Gratia, só pela graça. Efésios 2,8, somente pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras para que ninguém se glorie. Sola fide, só a fé. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Glória somente a Deus. Programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Vamos ouvir mais uma canção de louvor a Deus. Daqui a pouco eu volto com todos vocês no programa Missionário Vida com Deus. Oh, aleluia! Na próxima programação eu vou falar sobre o sucessor de Judas Iscariotes. O IP Alfa. O grande Deus do alto céu desceu pra nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo pra redenção, nos escolheu. Somos seu povo, quem dessa água beber. Olha que linda música de louvor a Deus. Encarnação. O verbo se fez carne E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Aleluia, louvado seja Deus. o Rei dos Reis, vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu pra nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo pra Linda música do louvor ao Senhor. Senhor, Encarnação do nosso Deus. somos seu Jesus. povo, Oh, glória. quem dessa água
aleluia. jamais terá sede. Aleluia, glória a Deus. Ninguém com ele se É no programa missionário Vida com Deus que você está recebendo essas importantes ministrações para o teu crescimento e elevo espiritual. Glória a Deus. Beba. Quem com ele se encontrar jamais será igual. João 7,37. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão em seu interior. Rios de água viva. Deixe esse rio fluir de dentro de você, meu irmão. Água viva, o Espírito Santo. Recebe a unção do Espírito Santo. Recebe a unção do Espírito Santo. Recebe a unção do Espírito Santo na tua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou você aí nesse quarto de hotel, recebe a unção do Espírito Santo. Seja liberto do vício das drogas. Seja liberto da cocaína. Seja transformado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está agindo na tua vida. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, para sempre, eternamente. Aleluia. Louvado e engrandecido ao nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Sempre firme, firme. Sabe por quê? Porque nós devemos estar sempre firme nesta sublime graça. Graça, sublime graça. Graça em Deus na minha vida, graça em Deus na tua vida. Sempre firme, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Alma estava despedaçada, mas tua graça me restaurou. De mãos vazias, mas amparadas, Sublime graça. sou livre em ti, sou livre em ti, oh, sublime graça Oh, do aleluia. Senhor, que é um pecador Sublime graça do Senhor, sublime graça. perdido fui. No programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Querido e eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todos os diletos rádio-ouvintes e internautas do programa Missionário Vida com Deus. Alcança-os, ó Pai, com teu poder neste momento. Alcança-os, ó Pai, com a tua glória neste momento. Senhor Deus, entra com providência sobre esta vida para executar uma obra linda e maravilhosa na vida deste homem, na vida desta mulher, este moço, esta moça, esta criança, meu Pai. Deus, tenha misericórdia da nação brasileira. Repreende, ó Pai amado, essa pandemia. Entra com milagre de cura, milagre de libertação. Ó Senhor Jesus, busca a tua presença, adorando-te sempre na beleza da tua santidade, adorando-te sempre na beleza da tua santidade. Ó Deus, te glorificando por esta programação. Ó Deus, onde quer que esteja uma vida neste momento, sintonizado através da rádio ou da internet, alcance-o agora. Alcance agora, Pai.
Não permita que o adversário venha enredar essa vida, não. Repreende, ó Pai amado, essa depressão. Repreende, ó Pai amado, esta ansiedade. Repreende esse desespero. Repreende este mal da cura, da libertação, da saúde, da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Tudo quanto, pois, pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Palavras do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja e permaneça em vossos corações, não somente hoje, mas para todos sempre. E com toda a família de Deus, em toda a face da terra, se você puder, diga amém. Sublime graça do Senhor, que a um pecador salvou. Perdido fui, mas me encontrou. Fui cego e me fez ver. Oh, aleluia. Sublime graça do Senhor, que a um pecador salvou. Salvou mesmo, o pecador salvou. Perdido A graça fui, do Senhor mas salvou me o pecador, encontrou. na qual eu e você éramos. Me fez ver. E Ele nos lavou no Agora sangue, eu posso o ver. sangue dele, derramado na cruz do Calvário, Posso que nos ver trouxe seus garantia da salvação. olhos de amor. Glória a Deus. Humilhado foi para dar-nos tua salvação. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora eu posso ver seus olhos de amor. Humilhado foi para dar-nos tua salvação. Linda mensagem de louvor no programa missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Maravilhosa graça agora, encerrando o programa missionário Vida com Deus, IP Alfa. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Que linda música de louvor, não é verdade? Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Os reis, Maravilhosa a graça, graça, amor que não tem fim, amor que não tem fim. tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar.
É no programa Missionário Vida com Deus. e que governa com a justiça. És como o sol, tua face brilha. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Programa Missionário Vida com Deus. Chegando no seu momento final. Na próxima programação daremos sequência ao estudo do livro de Atos. Desejando entrar em contato, código de área 13 99 620 6938. Nosso site www.ibtv2.webnode.com. Fique com Deus, Deus os abençoe, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.